Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira. Estamos aí na terça-feira, então, dia 18 de setembro de 2018. Terça-feira já, né? 18 de setembro. O mês está passando rápido, né, gente? O mês está passando rápido. Pois é, e vale lembrar que nesta semana ainda, começa a estação brasileira da primavera, né? Nesta semana, a estação brasileira da primavera. Você que não gosta do inverno, então a primavera está para começar. Dia 22, né? Dia 22, então, começa a primavera, a estação já do tempo mais quente, né? Então é uma estação onde nós teremos uma temperatura maior. Nesta semana ainda, então, vamos ter aí o início da primavera. Você gosta da primavera ou prefere o inverno? Tem muita gente que não gosta do inverno, né? Eu, na verdade, prefiro a primavera. Então, se for para eu escolher, eu escolheria a primavera e o verão. Por mais que eu sei que Colatina é muito quente na época do verão, a primavera já começa, né, a esquentar. No verão é mais quente ainda a Colatina. A Colatina costuma dar aí 40 e poucos graus, né? A temperatura média. A temperatura direta do sol, eu já medi, deu mais de 50 graus. Temperatura direta, né? Não é a média. A média, sim, dá 40 graus normalmente no verão. Então, já estamos na expectativa do início da estação da primavera, que é o primeiro verão, né? Primavera, primeiro verão. Muito bem, vamos às primeiras informações? Olha, gente, algo que está chamando a atenção de todo o nosso país. O vice-presidente da Guiné Equatorial, é um país pobre da África. O vice-presidente, ele é filho do ditador desse país lá da África, Guiné Equatorial. O vice-presidente já foi embora, mas ele chegou aqui, sabe com quanto? Acho que vocês já ouviram falar, né? Com $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares. E relógios avaliados em 15 milhões. Relógios cravejados de pedras preciosas. Mas pode, um país pobre da África, né? E o vice-presidente chega aqui com relógios no valor de 15 milhões de dólares. E $1,5 milhão de reais não declarado. Esse dinheiro está apreendido, está aqui no Brasil apreendido. O vice-presidente da África, aí, desse país africano, da Guiné Equatorial, ele já foi, mas o dinheiro ficou apreendido aqui no Brasil. Alguma coisa de irregular aí, né? Gente, é muito dinheiro para um país pobre. Esse país é meio controvertido, né? A situação desse país, porque é um país onde tem um ditador, inclusive. Ele é filho do ditador. Então, uma situação meio estranha, né? Esse avião, ele chegou no último fim de semana em Campinas, São Paulo, né? Com o vice-presidente da Guiné Equatorial, que é filho do ditador desse país pobre da África. Então, ele chegou aqui com essa dinheirama, né? E esse punhado de relógios, né? Já pensou? Punhado de relógios cravejados de pedras preciosas no valor de 15 milhões de dólares. Como é que pode, né? Na África, um país que a gente às vezes fala aqui, coitados dos africanos, né? Um país pobre, né? E olha aqui o que nós temos de representante do país aqui, passando pelo nosso Brasil. Meu Deus do céu, é incrível, né? São situações que a gente tem que parar um pouco e meditar, né? Às vezes a gente quer pensar coisas boas, mas a gente fica, né, orelha em pé. Pelo amor de Deus.
Bem, vamos lá, vamos seguindo aqui, porque a gente também vê essas notícias e fica pensando coisas demais, e é melhor a gente prosseguir com o nosso noticiário aqui. É o Web Jornal do Paulo Maciel, começando quente aqui, né? Começando crítico aqui. Web Jornal do Paulo Maciel, para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, do facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e do canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Olha, gente, a pesquisa feita aí mostra que o preço da gasolina, preço médio, o valor médio no país está em R$ 4,63. Preço médio no país, R$ 4,63. Só que aqui em Colatina, o preço mais barato que eu encontrei foi de R$ 4,76 o litro. 4,76. O preço está mantido, não houve alteração, né, no preço da gasolina para hoje. Para esta terça-feira, dia 18 de setembro, não houve alteração no preço da gasolina. Então, o litro na refinaria, que é vendido para a distribuidora, está cotado em R$ 2,25. R$ 2,25. O óleo diesel também não houve alteração. R$ 2,29, tá bom? Então, o preço da refinaria para a distribuidora é 2,25 a gasolina, permanece o mesmo preço, e o diesel 2,29. E como eu já disse aqui, o preço médio no país está em 4,63, mas aqui em Colatina está acima, né? Não está de acordo com o preço médio do país, não. Aqui em Colatina, mais barato preço à vista que eu encontrei foi num posto perto do anel viário no bairro Lacê, a 4,76. Nos outros locais está 4,78, 4,79, por aí vai, preço à vista, né? E o preço a prazo está 4,90 e alguma coisa, 4,93, 94, 4,90, quase 5, né, reais. Então você tem que pesquisar, você que tem o seu veículo automotor movido a gasolina. Agora, se o preço da gasolina está muito caro, procure abastecer, se o seu carro é flex, abastecer com etanol, né? O etanol tem que estar valendo 70% do preço da gasolina para compensar, segundo os especialistas no setor. Então, se você tem o carro flex, se o valor do etanol for 70% do preço da gasolina, os especialistas dizem que vale a pena, né, você optar pelo etanol. Tem gente também colocando GNV, o gás natural veicular, mas aí nem todo veículo tem essa possibilidade. E para se fazer a conversão gasta-se um dinheirinho, né? Também não sei se vale a pena. Aí cada situação tem que ser estudada. A questão do GNV também, o gás veicular, ele não é encontrado em todo posto de gasolina. Então, há restrições. Você tem que saber que tem poucos postos com o gás natural veicular. Então, seria o mais viável o gás natural veicular, mais barato, né, mais em conta, mas você não encontra muitos postos com esse combustível. Mas é uma opção, hein? É uma opção. Às vezes vale até a pena você fazer a conversão para o gás veicular e procurar o posto que vende mais próximo da sua residência para abastecer, tá bom? Pense bem, analise, né? E o importante é que o preço da gasolina hoje, nesta terça-feira, dia 18, está mantido, hein? Na refinaria, R$ 2,25 a gasolina, o litro. O diesel, R$ 2,29, também mantido o preço do litro. Vamos agora ao dólar. O dólar teve uma queda ontem de menos 1%. Então a queda foi de menos 1%, a queda de 1% em relação à cotação anterior, né? Então queda de 1%. O dólar fechou ontem, no fim dos negócios no mercado financeiro, a R$ 4,12. R$ 4,12
o dólar norte-americano fechou ontem no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice B3, teve alta de 1,8%. Então, o índice da Bolsa de Valores, alta de 1,8%, a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento ontem. O Arábica tipo 6, R$ 381 a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Então, Arábica 6, R$ 381. Arábica 7, R$ 340. E o Conilon 7, R$ 310 a saca. Então, esse é o preço do atacado, né, do café em grão. O Arábica 6, 381 a saca, Arábica 7, 340 e o Conilon 7, R$ 310 a saca no fechamento dos negócios ontem, segunda-feira, no Centro de Comércio de Café de Vitória. É informação para você, informação econômica para você que acessa o meu web jornal do Paulo Maciel. Olha, aqui em Colatina, houve uma morte no domingo, né? No último domingo. Um homem morreu lá na Grota do Ipiranga, em Colatina. Foi uma vítima de homicídio na manhã de domingo. Então, mais uma morte aí em Colatina. Foi na Grota do Ipiranga, no último domingo, um homem vítima de homicídio. Vamos falar de futebol agora, antes da gente entrar de novo aqui em outros assuntos. Futebol, o Vasco da Gama e o Flamengo, no último fim de semana, no sábado passado, Vasco da Gama e Flamengo ficaram no empate de 1-1, né? O Corinthians venceu o Sport por 2-1. O Botafogo venceu o América Mineiro por 1-0. Já o Fluminense, né, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-1. Bahia e Palmeiras ficaram no 1-1 e Santos e São Paulo no 0-0. Então, a informação, a gente passa aqui sempre algumas informações sobre esporte, né? E os times do Rio de Janeiro, é importante a gente passar os resultados aqui, porque aqui no Espírito Santo tem muitos torcedores de times cariocas. Eu mesmo, pessoalmente, torço para o Flamengo. Não sou fanático, mas torço para o Flamengo, meu primeiro time. Depois o time B, meu segundo time é o Palmeiras. Então os times do Rio de Janeiro, né? Vasco e Flamengo empataram em 1-1, Botafogo ganhou do América Mineiro e o único que perdeu foi o Fluminense, perdeu de 3-1 para o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, agora vamos falar aqui da morte do governador, ex-governador Albuíno Azeredo, não é? Pois é, nós fomos pegos de surpresa com a morte do ex-governador Albuíno Azeredo no último domingo, né? Ele morreu, estava morando no Rio de Janeiro e havia vindo aqui para o Espírito Santo, né? Ele estava morando no Rio, mas veio para o Espírito Santo para alguns compromissos e aqui passou mal e depois foi internado no hospital com infecção e acabou tendo uma pneumonia, parada respiratória, né? Parada cardiorrespiratória e morreu, né? Infelizmente morreu o governador, ex-governador do estado, Albuíno Azeredo. Ele estava com 73 anos. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive, da campanha que o levou ao governo do estado. Na época, eu era um auxiliar do então prefeito de Lubinda, aqui em Colatina, e foi o ex-prefeito de Lubinda que começou, inclusive, a campanha para o Albuíno ser governador. O doutor Dilo, na época, chamou a gente lá, nós que fazíamos parte da sua equipe, né, para informar, nós vamos apoiar o secretário de Planejamento do governo, Max Mauro, Albuíno Azeredo, vai ser. E o Albuíno começou então com 5% só na preferência do eleitorado e
acabou, né, vencendo a eleição, sendo o primeiro afrodescendente a ocupar o cargo de governador do estado, mesmo sendo aqui o Espírito Santo um território em que mais de 70% da população é de pessoas com raízes italianas, né? De descendência italianas, as pessoas, mais de 70%. Né? Mesmo assim, né, um afrodescendente conseguiu ocupar o cargo maior na política do Estado, que foi o cargo de governador, foi Albuíno Azeredo. Eu, inclusive, estou aqui, olha, eu guardo essa foto aqui, onde tem o governador Albuíno e a esposa dele, Valdiceia, e outras auxiliares. Olha aqui, eu estou fazendo uma entrevista com ele, né? Eu guardo essa foto, acho que dá para ver aí, né? Olha aí a foto, né? Vamos ver aqui se a gente coloca bem claramente aqui para você ver aqui. Eu entrevistando o governador Albuíno, olha aí. Né? No evento, se não me engano, o evento foi em Vitória, olha aí. Eu estou aqui entrevistando o Albuíno, aqui está a esposa dele, olha lá. Então eu guardo essa foto, né? Uma foto que vale a pena a gente guardar, porque ela é histórica, né? Foi no momento de muitas reportagens que eu fiz. Este é um dos momentos de uma das reportagens que eu fiz. Então, ele morreu no último domingo, o ex-governador Albuíno Azeredo. Ontem houve velório na Assembleia Legislativa e o sepultamento. Teve honras, né, de chefe de governo, né, com a polícia militar, né, a presença das autoridades todas, do luto oficial. Então, todas as honras que são destinadas a ex-governadores, né? Então, teve um culto também na igreja Maranata, em Vila Velha, e ele foi enterrado num cemitério lá de Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde o ex-governador, a família dele, morou durante muito tempo, né? Então, nós deixamos aqui nossas condolências, nossos pêsames à família do ex-governador Albuíno Azeredo, que, como eu já disse, eu participei da campanha que o levou ao governo do estado. Participei porque eu, na época, era do staff do prefeito de Irubindo, e foi o prefeito de Irubindo quem primeiro começou uma campanha para que o Albuíno se tornasse governador do Espírito Santo. Então, vale dizer que ele foi governador, Albuíno foi governador de 1991 a 1994. Ele foi um dos idealizadores do sistema Transcol de transporte público aqui no Espírito Santo. É importante a gente registrar, né? Bem, vamos agora a outras informações. Olha, gente, foi registrado um arrombamento no CRAS do bairro Colúmbia, em Colatina, né? Um arrombamento, furto lá no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, no bairro Colúmbia, um arrombamento. Essa notícia foi inclusive veiculada ontem na TV Gazeta. Eu achei muito interessante porque a população lá da região do bairro Colúmbia dizendo que tem muitos outros crimes, assaltos que acontecem naquela comunidade. Então é preciso que o setor de segurança pública observe, dê uma maior atenção a essa comunidade do Colúmbia, que é um bairro muito habitado, né? Um bairro muito populoso e que merece então um carinho especial por parte do setor de segurança pública do estado e que está aqui dentro do nosso município, né? O setor de segurança pública do estado que está funcionando aqui dentro do nosso município, porque a segurança ela pertence ao governo estadual, mas o município também pode fazer gestões para, né, trazer mais segurança para a região. Olha, em Conceição da Barra, uma mulher foi esfaqueada em casa, foi no domingo, hein? É a violência urbana.
A violência urbana. Conceição da Barra é um município do litoral norte do Espírito Santo. Uma mulher esfaqueada em casa no domingo foi socorrida, mas não resistiu. E um caso que também repercute é um caso que aconteceu em Nova Almeida, na Serra. Um rapaz foi assassinado com mais de 30 tiros, gente. Que violência, hein? O assassinato já é uma violência em si. E foi assassinado com mais de 30 tiros na Serra. Ele era filho, inclusive, de um policial. O crime aconteceu na madrugada de domingo. A vítima tinha 22 anos e a Polícia Civil disse que ele já esteve envolvido com o tráfico de drogas, de entorpecentes, mas havia já abandonado o tráfico, né? Já estava saindo desse crime, mas não teve jeito, morreu na frente da esposa e dos filhos, recebendo 30 tiros. Portanto, um crime muito violento que aconteceu na Serra. Outro caso aí que eu tenho que registrar aqui é sobre um sargento da PM que teve uma ocorrência de trânsito muito polêmica, né? Ele foi agredido, depois ele agrediu também. Então é uma ocorrência muito polêmica que aconteceu no domingo também, não é isso? Foi no bairro Laranjeiras, lá no município da Serra, e pelas informações da imprensa, ele foi agredido e ele agrediu também. O sargento PM, né, agrediu uma jovem no trânsito após uma ocorrência, um incidente de trânsito. O pai e a filha foram detidos, inclusive, por agressão. O pai e a filha, né, que estavam envolvidos lá no acidente, foram detidos por agressão ao policial, uma autoridade, né, que o policial é uma autoridade, apesar de ele não estar no exercício da atividade dele naquele momento. Mas eles foram detidos, pai e filha foram detidos, depois liberados, né, da delegacia de Laranjeiras. Então o que aconteceu é que uma moça de menor de idade, né, ela foi agredida, mas ela agrediu também o policial, o sargento da Polícia Militar. Então houve agressão mútua, né? Ela agrediu, ele agrediu, depois o pai dela agrediu também, tem uma confusão danada ali. E a Corregedoria da Polícia Militar diz que vai investigar e que não pode tomar uma decisão somente pelas imagens, né? A imagem pode dizer alguma coisa, mas não diz tudo. Não diz tudo, porque você tem que ouvir as partes, né? Então vamos esperar para ver o que a Corregedoria vai definir depois de ouvir as partes, para saber o que realmente aconteceu. Mas foi um assunto polêmico, por isso que nós estamos falando aqui, toda a imprensa aí publicou. Olha, gente, e também tem essa situação aqui do capixaba que morreu nos Estados Unidos, o jovem capixaba que morreu nos Estados Unidos, e agora o corpo dele deve vir para o Espírito Santo. O valor para o traslado desse jovem capixaba que morreu lá em Massachusetts, ele era um morador de Vila Velha, né, um jovem que foi lá para os Estados Unidos e, né, numa fatalidade, acabou morrendo ao ser mordido após um ataque de tubarão, né? Um capixaba, então, que morreu nos Estados Unidos após o ataque de tubarão. Ele estava surfando e aconteceu esse problema, né? É o Arthur Médici, que morava há 4 anos nos Estados Unidos. Ele era um rapaz criado ali em Vila Velha, na Praia da Costa, um surfista, né? E de repente aconteceu essa tragédia em que ele foi numa praia lá de Massachusetts, foi atacado por um tubarão, né? Lá nos Estados Unidos ele estava para estudar e ele exercia lá a profissão de entregador de pizza. Infelizmente, né, aconteceu essa tragédia
numa praia norte-americana. E o valor do traslado é de US$ 15 mil, segundo publicação da imprensa. A família estava fazendo aí uma campanha junto aos amigos na internet para conseguir esse recurso, e o corpo deve ser, né, trasladado então para o Espírito Santo. Nós aqui também vamos enviar nossos pêsames, que é um momento de morte, né? A única coisa que a gente pode fazer é desejar que a família seja confortada, né? Que consiga superar esse momento difícil e que a alma seja recebida por Deus, né? Vamos a outras notícias. Eleições 2018, vamos falar da situação do candidato à presidência da República pelo PSL, o Jair Bolsonaro, né? Que todos sabem, ele foi vítima de um ataque de faca, né, em Juiz de Fora recentemente, foi esfaqueado, né? Quase mortalmente, mas graças a Deus ele não morreu, não é? Porque seria uma tragédia maior. Agora, o que aconteceu com ele já é uma tragédia, né? Foi atingido em órgãos vitais como intestino, estômago, e já foi submetido a já 2 cirurgias. Primeiro foi internado lá em Juiz de Fora mesmo, onde aconteceu o ataque criminoso, e depois transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, as informações de ontem à noite, depois que foi divulgado o boletim médico, as informações é de que o Bolsonaro está na unidade semi-intensiva. Ele deixou a unidade de terapia intensiva e foi para a unidade semi-intensiva, com quadro estável. E estava fazendo exercício respiratório e ainda se alimentando de forma endovenosa. Não estava ainda se alimentando naturalmente, né? Estava se alimentando de forma endovenosa, que é uma alimentação que é injetada no corpo do paciente, né? Agora, ele já estava caminhando com o andador pelo quarto, né? Preciso fazer essa movimentação, até mesmo para uma melhor recuperação. O candidato Jair Bolsonaro, para melhor informação de vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel, ele é o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais, e inclusive a revista Veja, a revista Isto É, né, publicam em matérias falando que ele praticamente passará para o segundo turno, e há uma grande briga, né, entre os outros candidatos para ver quem vai passar também para o segundo turno para disputar com o Jair Bolsonaro. E nós desejamos aqui, nós como cidadão brasileiro, desejamos a pronta recuperação do candidato Jair Bolsonaro para que ele possa voltar a fazer a sua campanha, porque é uma situação injusta, né? O candidato esfaqueado, né? Quase morreu, está no hospital sem poder fazer a sua campanha livremente, uma situação injusta. Então, a gente nem sabe no momento desse o que fazer, né? Então, a única coisa que a gente pode transmitir aqui, num caso desse de um jornal da internet, é desejar que ele tenha a sua pronta recuperação e possa disputar em pé de igualdade. Só que agora vai ser difícil disputar de pé de igualdade numa situação em que ele está, né, se recuperando desse grave problema de saúde. Outra informação que eu tenho aqui é que o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, o capixaba, o rei da música brasileira, né, Roberto Carlos, ele teve há poucos tempos aí uma gripe muito forte que o afastou dos shows, mas ele já retornou, né? Então o Roberto Carlos já retornou depois de uma forte gripe, retornou, recuperou-se e voltou a fazer os seus shows. Parabéns aí ao Roberto Carlos pela sua volta aos shows, porque não é fácil, né? Quando a pessoa acontece de ela contrair uma gripe muito forte.
A gripe derruba, né? Derruba as pessoas. Então, não é fácil, é uma situação difícil, a gente sabe disso, mas o Roberto Carlos já se recuperou e voltou a fazer os seus shows. Vamos lá agora falar sobre a Semana Teológica 2018 que acontece em Colatina. Ela começou ontem, dia 17, com a palestra do irmão marista Danilo Ferreira Silva. Ele falou sobre a formação da consciência no desenvolvimento da missão. Na abertura da Semana Teológica 2018, que é realizada pelo Centro de Estudos da Diocese de Colatina. Esse evento acontece no auditório do edifício São João Paulo II, em frente à Catedral de Colatina. Vai até a sexta-feira. Você pode participar. É só chegar lá a partir das 19 horas até a sexta-feira. Todos os dias tem. A partir das 7 da noite você chega lá para assistir a importantes palestras. Ontem, então, como eu já disse, foi o irmão marista Danilo Ferreira da Silva. Ele falou sobre a questão da missão para os católicos, a missão de ir ao encontro dos fiéis, né? E ele inclusive começou a sua palestra cantando uma música que versava sobre a missão. A missão que é um dever, a incumbência que nos é dada não só para padres, freiras, religiosos, né? Mas essa missão é dada para todo batizado, para todo aquele católico batizado. Ele tem a missão de ir ao encontro da população, ir ao encontro do mais necessitado, né? Não é só aquela missão de ir para a Ásia, ir para a África, não. A missão pode estar dentro da própria pastoral, dentro da própria comunidade. É só servir aos mais pequeninos, né? Como fazia Madre Teresa de Calcutá, né? Ela servia os mais pobres dos pobres. Então é a missão de todo batizado, a missão de procurar melhorar a situação daquele que mais necessita. E como disse o irmão Danilo, né? O irmão Danilo Ferreira Silva, a missão não é só do padre, não é só da freira, não é só dos beatos, aqueles que estão sempre ali na igreja, não. A missão é de todo batizado, todo fiel católico. Ele tem que ir, né, atrás das pessoas que necessitam, levando a mensagem de Deus, levando a solidariedade, levando o amor, né, fazendo isso de forma prática. Não adianta você também só ficar na teoria, fazendo discursos bonitos, fazendo oração. Tem que partir também para a prática. Esta é a missão, né? Ir para o exercício da sua religiosidade, o exercício daquilo que Jesus nos mandou fazer, amar aos outros. Para amar aos outros nós temos que praticar, fazer como Jesus fez, né? Jesus praticou o amor, né? Quem mais praticou o amor foi Jesus Cristo. Bem, e hoje nós temos mais uma palestra. Todos os dias tem palestra. Hoje nós vamos ter uma palestra às 19 horas com o primeiro bispo de Colatina, Dom Geraldo Lírio Rocha. Dom Geraldo Lírio Rocha foi o bispo que inaugurou a Diocese de Colatina. Ele hoje é arcebispo emérito de Mariana, ele foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e hoje estará falando sobre o tema leigos no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi esse concílio que abriu mais a Igreja Católica, deu uma maior liberação, uma maior possibilidade de participação do laicato, e nós estamos no ano nacional do laicato. Isso é importante. Então ele vai falar sobre esse tema. Você que é leigo, você que é fiel católico, e mesmo você que não pertence à Igreja Católica, mas quer ver uma palestra importante, uma conferência bonita, hoje então Dom Geraldo Lírio Rocha falando sobre os leigos no Concílio Vaticano II. Amanhã o tema será o cristão leigo na promoção do bem comum. Amanhã são dois leigos
que vão fazer a palestra. O Cleverson Afonso Pancieri e o João Antônio Guedes. Isso amanhã, né? E no dia 20, a missão da família no mundo de hoje. Dia 20, quinta-feira, a missão da família no mundo de hoje. É importante esse tema, hein? Com o padre Paulo Sérgio Ribeiro Barbosa. Ele é o coordenador da Pastoral Familiar Diocesana. E na sexta-feira, dia 21, o último dia da Semana Teológica de 2018, teremos o tema Juventude e Superação da Violência, com Paulo César Delboni, que é professor e coordenador da Faculdade Salesiana. Você se interessou? Quer saber mais informações? Ora, olha, eu tenho o telefone aqui da Diocese de Colatina, 2102-5000, 2102-5000. Tem também o e-mail, você gosta de saber informações por e-mail? Então tá aqui, olha, areadecolatina@gmail.com, areadecolatina@gmail.com. Tá bom? Nas secretarias paroquiais também você pode saber informação. O telefone eu acho que é o mais fácil, né? 2102-5000, para você saber de mais informações sobre a Semana Teológica 2018, que começou ontem, dia 17, e vai até a sexta-feira, dia 21 de setembro. E hoje, então, um tema muito interessante e com nosso querido Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. Dom Geraldo vai falar sobre leigos no Concílio Vaticano II. Chegamos ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel. Desejo a todos vocês, né, um dia muito bacana, um dia auspicioso, com a paz de Cristo Jesus. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tá bom? Shalom e que descanse em paz nosso querido amigo ex-governador Albuíno Azeredo, a quem eu entrevistei na década de 90. Olha aí essa foto que eu deixo como mensagem final de fraternidade e condolências à família.